Olá pessoal, acabei de buscar aqui a edição comemorativa dos 30 anos da Constituição Federal do Brasil, que completou agora dia 5 de outubro de 2018, ou seja, nesse ano. Meu nome é Francisco Júnior, sou professor de Geografia da Rede Estadual do Rio de Janeiro, sou entusiasta do Enem também, faço o Enem seguidamente. Aqui estão alguns cadernos do Enem que eu fiz, o de 2000. Hoje nós vamos falar sobre o tema da redação do Enem. Na redação do Enem de 2011, que é esse caderninho aqui, o tema foi Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. No tema da redação do Enem de 2015, aqui no segundo caderninho, foi sobre o feminicídio, né? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O Enem foi criado no Brasil em 1998, né? Ele completa também agora 20 anos, e em tese, o tema da redação do Enem vai ser sempre um problema nacional, sempre uma questão no Brasil. O candidato terá que propor uma solução para esse problema apresentado, respeitando os direitos humanos. Então, já que a nossa Constituição está completando este ano 30 anos, e nós também temos uma outra data muito importante também para esse ano, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando a ONU vai se reunir em 1948, pós os horrores da Segunda Guerra Mundial, e vai escrever a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Constituição, que é conhecida como Constituição Cidadã, porque ela traz pela primeira vez no seu artigo 5º os direitos e as nossas garantias fundamentais no Brasil, tanto para os nacionais quanto para os estrangeiros em solo brasileiro, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos também está completando 70 anos. Nós temos também uma data emblemática este ano, que são os 30 anos também do SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil, que é apresentado pela primeira vez aqui na nossa Constituição. Então, trabalhar a temática do Enem é trabalhar uma temática que esteja em evidência no ano da redação. Nós estamos passando por um período eleitoral, onde o tema de confirmação, né, da nossa Constituição está muito em evidência. Temos também a questão da manutenção da democracia. O Brasil, enquanto Estado democrático de direito, tem que fazer valer a sua Constituição, e nada mais emblemático do que essa temática vir sendo cobrada como tema da redação deste ano, 2018. Tá ok? Bom, a redação do Enem, ela vai buscar do candidato 5 competências. A competência 1 é demonstrar o domínio da forma escrita na língua portuguesa. A competência 2 o candidato tem que compreender a proposta da redação e aplicar as várias áreas de conhecimento tema. A competência 3, por sua vez, é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões. Lembrando que a redação do Enem vai cobrar um texto dissertativo, argumentativo do candidato. Ou seja, o candidato terá que expor o tema. Além disso, ele vai ter que defender, através de argumentos, a temática proposta. Na competência 4, o candidato deverá demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação. E por último, talvez a mais importante competência, é claro que todas são importantes, a competência 5, elaborar uma proposta de intervenção para o problema e respeitar os direitos humanos. Ou seja, não adianta o candidato escrever um texto belíssimo e no final, na sua proposta, ele desrespeitar os direitos humanos. Então tome bastante cuidado com isso. Muito bem. O site da Câmara dos Deputados, câmara.gov.br, vem trazendo uma matéria bastante interessante, mas na verdade uma homenagem, o Senado Federal também faz isso, uma homenagem sobre a Constituição.
Essa Constituição, que completa agora 30 anos, é a 7ª do Brasil. Aqui traz um histórico também, que o candidato pode utilizar esse marco histórico para construir o seu texto da redação deste ano, até chegar à Constituição de 1988. Aqui tem as suas prerrogativas, as suas características, galeria de fotos da época. Então está bastante interessante o site aqui da Câmara. Por sua vez, o site do Senado, o site do Senado também traz uma matéria bem legal, bem interessante. E no meu blog, lá no Enem Conectado, eu coloquei lá todas essas esferas, fazendo homenagem e trazendo também um vasto material bem interessante. Bom, relacionado então à nossa Constituição, ela vai trazer no seu artigo seu primeiro artigo, vai trazer palavras-chave para que você possa organizar seu texto. Por exemplo, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, palavras-chave agora, fundamentos, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então vocês observem aqui que nós temos algumas palavras-chave que vão elencar exatamente a argumentação de um texto vindo com a temática da nossa Constituição. O artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O artigo 3º, importante também, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização. E 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então observe que aqui, no artigo 1º, 2º e 3º, várias palavras-chave que o candidato poderá usar no seu texto. O artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional. 2. Prevalecência dos direitos humanos, novamente. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único traz a seguinte questão: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade visando a formação de uma comunidade latina de nações. Tá certo? Bom, o que eu tenho que apresentar para vocês aqui? No artigo 5º, nós temos lá os nossos direitos e deveres individuais dentro do título, que são os direitos e garantias fundamentais. Aqui, no seu artigo 5º, é onde o candidato vai poder exatamente fundamentar também seus argumentos na redação. A nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã exatamente por isso, porque o artigo 5º, pela primeira vez, vai trazer os nossos direitos e as nossas garantias fundamentais. Por exemplo, homens e mulheres são iguais, né, em direitos e obrigações. Ninguém será obrigado a fazer coisa senão em função de lei. Temos também aqui os chamados remédios constitucionais, que é o habeas corpus, que significa tenha corpo, é quando o indivíduo tem a sua liberdade ameaçada. O habeas datas, quando o cidadão deseja ter uma informação de uma instituição. Ação civil popular. O mandado de segurança, quando um direito líquido e certo é ameaçado, ou é interrompido, ou não é cumprido. Então, nesse artigo 5º é que o candidato pode também fundamentar. A Constituição, ela é cidadã exatamente por isso, porque ela traz no seu corpo do texto exatamente esses direitos e as suas garantias. Muito bem, além disso,
nós teremos artigos específicos para alguns desses direitos. Por exemplo, no artigo 205 vai falar exatamente sobre a educação no Brasil. Então, a educação brasileira vai estar fundamentada no artigo 205 da nossa Constituição. Também a Constituição vai trazer no seu artigo 225 o meio ambiente. Então, toda a proteção ao meio ambiente, o meio ambiente como um direito, né, para nossas gerações futuras, vai estar expressa exatamente no artigo 225 da Constituição. Bom, não são apenas esses. A Constituição ela tem 250 artigos. É evidente que o candidato não tem que ler todo, mas tem que compreender o seguinte: a Constituição ela tem que ser garantida, ela tem que ser respeitada e jamais ultrajada. É um tema muito interessante para esse ano, por conta dos 30 anos, né, uma data emblemática da nossa Constituição, dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e também dos 30 anos do Sistema Único de Saúde no Brasil. Então nós temos uma sequência de datas importantes, e lembrando que o tema da redação vai ser sempre um tema nacional, sempre uma problemática nacional, e a Constituição ela serve de amparo exatamente para qualquer proposta que venha resolver um problema nacional no Brasil. É isso. A prova do Enem está chegando agora no dia 4 de novembro, já está bem aí pertinho. Prepare-se, aproveite para descansar, leia alguma coisa relacionada aos 30 anos da Constituição. Boa prova, boa redação, e que a nossa Constituição possa, de forma democrática, ser respeitada e garantida. É isso.